Façamos-nos uma pergunta simples e deixemo-la ressoar por um instante antes de responder depressa demais. Quando foi a última vez que estivemos verdadeiramente sozinhos? Não sozinhos no sentido de não haver ninguém na divisão. Isso ainda nos acontece. Mas sozinhos num sentido mais pleno, dentro de um silêncio que nada vinha preencher. Sem uma voz nos ouvidos, sem um ecrã aceso, sem música de fundo, sem um fio de imagens a deslizar, sem essa presença difusa e constante do mundo que fala, que mostra, que solicita. Verdadeiramente sozinhos, sem nada além de nós mesmos e do silêncio. Se pensarmos nisso com honestidade, muitos de nós têm dificuldade em recordar um momento assim, porque os nossos dias, do despertar ao adormecer, se tornaram um fluxo quase ininterrupto. Abrimos os olhos de manhã e a mão procura de imediato o aparelho pousado na mesa de cabeceira. Caminhamos na rua com algo nos ouvidos. Comemos diante de um vídeo. Preenchemos o menor tempo de espera, o menor intervalo, com um olhar lançado para um ecrã. A solidão física ainda existe, por vezes, mas o silêncio habitado, esse momento em que nenhuma voz exterior vem ocupar o espaço, esse momento em que nos encontramos realmente a sós conosco mesmos, esse momento tornou-se tão raro que muitos quase já não o conhecem. E, no entanto, há coisas que só se encontram aí, coisas que nenhuma companhia, nenhuma distração, nenhum entretenimento nos pode dar e que só aparecem nesse silêncio que se tornou raro. É sobre esse território que está mal a desaparecer e sobre aquilo que ele guarda, que gostaria de falar hoje. Para começar, é preciso sermos honestos quanto à primeira experiência que fazemos quando o silêncio regressa. Porque quando, por acaso ou por escolha, nos encontramos finalmente num silêncio completo, sem nada para o preencher, a primeira sensação quase nunca é a paz. É antes um mal-estar, um desconforto difuso, uma espécie de incômodo que sobe, e com ele uma vontade urgente de preencher esse vazio o mais rapidamente possível. A mão procura o telefone por reflexo. A mente agita-se, reclama uma ocupação, um pensamento para mastigar, qualquer coisa para não ficar assim, exposta ao silêncio. O silêncio parece-nos então vazio, e esse vazio parece-nos quase ameaçador. Já não sabemos o que fazer com ele. Esquecemo-nos de como permanecer nele. É preciso compreender esse mal-estar sem o dramatizar e, sobretudo, sem tirar daí a conclusão de que devemos fugir do silêncio. Esse mal-estar não é sinal de que o silêncio seja mal para nós, é apenas sinal de que perdemos o hábito dele. É exatamente como um músculo que não foi solicitado durante muito tempo e que protesta, que puxa, que dói quando o voltamos a pôr em movimento. Essa dor não indica que devemos desistir de nos mover. Indica, pelo contrário, que deixamos de o fazer durante demasiado tempo e que o corpo redescobre um uso esquecido. O silêncio, da mesma forma, pede uma reaprendizagem. E este primeiro desconforto não é mais do que um limiar a atravessar. Não dura, se lhe dermos tempo. Aqueles que têm a paciência de atravessar esses primeiros minutos desagradáveis, em vez de se precipitarem para os abolir, descobrem que depois algo começa a mudar. Porque se não fugirmos, se aceitarmos ficar um pouco, deixar que o silêncio se instale e dure, então ocorre um fenômeno discreto. O vazio começa a povoar-se. Aquilo que parecia ausência revela-se pouco a pouco uma presença. Aquilo que parecia vazio mostra-se na realidade estranhamente cheio.
É preciso compreender algo sobre a natureza do vazio, algo que a sabedoria antiga tinha compreendido bem. O vazio não é o nada. O vazio é o espaço onde as coisas podem finalmente aparecer. Uma divisão atravancada de objetos não pode acolher nada de novo. É a divisão vazia que oferece um espaço onde se pode entrar, sentar, pousar alguma coisa. O silêncio é esse vazio. Não uma ausência, mas uma disponibilidade. Um espaço desimpedido onde aquilo que estava coberto pode finalmente manifestar-se. E é precisamente isso que acontece. Do silêncio que dura, algumas coisas começam a emergir. Pensamentos que nunca tínhamos tempo de pensar até o fim, porque uma nova solicitação os interrompia sempre. Imagens, recordações, associações inesperadas, perguntas que trazíamos dentro de nós há muito tempo, sem nunca pararmos para as olhar. Tudo isso já estava ali, mas o ruído cobria-o, como o tumulto de uma multidão cobre uma voz que fala baixo. É um pouco como um copo de água que tivesse sido agitado. Enquanto o mexemos, a água permanece turva, opaca, e não se vê nada através dela. Mas se o pousarmos, se o deixarmos em repouso, a terra em suspensão desce lentamente, por si mesma, e a água volta a ficar clara. Aquilo que perturbava a nossa visão não foi acrescentado, foi simplesmente deixado assentar. O silêncio realiza esse trabalho em nós, deixa a agitação depositar-se e revela aquilo que sempre esteve ali, sob a superfície turva dos nossos dias. E a primeira coisa que esse silêncio nos devolve somos nós mesmos. Na companhia permanente, no fluxo constante das solicitações, estamos, sem cessar, ocupados a responder, a reagir ao que vem de fora, a adaptar-nos, a manter o nosso papel, a corresponder ao que se espera de nós. A nossa atenção está continuamente voltada para o exterior, capturada por aquilo que reclama uma reação. E nesse movimento perpétuo para fora, acabamos por perder o contato com aquilo que acontece dentro. Já não sabemos muito bem o que pensamos verdadeiramente, para lá daquilo que acreditamos dever pensar. Já não sabemos muito bem o que sentimos, por baixo das emoções de superfície que os acontecimentos provocam. Já não sabemos muito bem quem somos quando ninguém nos olha e nada nos solicita, quando já não estamos a desempenhar um papel nem a cumprir uma função. O silêncio prolongado torna possível esse encontro raro e cada vez mais raro, reencontrarmos-nos conosco mesmos. Não o eu que responde às expectativas, que se adapta, que performa, mas um eu mais profundo, mais simples, mais verdadeiro, que o ruído cobria sem cessar. Redescobrimos-nos, aprendemos ou reaprendemos aquilo de que gostamos realmente, aquilo que nos pesa, aquilo que nos faz bem, aquilo que desejamos no fundo. Às vezes surpreendemo-nos ao descobrir pensamentos que não sabíamos que tínhamos. Esse encontro nem sempre é confortável. Encontrar-se sozinho consigo mesmo é também ficar diante das próprias perguntas, das próprias dúvidas, daquilo que talvez evitássemos olhar. Mas é precioso, infinitamente precioso. Porque esta companhia que fazemos a nós mesmos, esta presença a si, é a que mais negligenciamos, embora seja a única que nunca nos deixará. Aprender a reencontrá-la é deixar de ser um estranho para si mesmo. Mas o silêncio não nos conduz apenas de volta a nós. Ele abre também, e esse é o seu segundo tesouro, uma percepção do mundo que desaparece inteiramente no ruído. Quando finalmente deixamos de cobrir o mundo com o nosso tumulto interior e exterior, o mundo começa a falar conosco.
Os sons finos que já não ouvíamos reaparecem. O sopro do vento nas folhas, o canto de um pássaro ao longe, o estalido discreto de uma casa que trabalha, o som da chuva, o ritmo da nossa própria respiração que quase nunca escutamos. Todo um mundo sonoro, subtil, delicado, que estava constantemente ali, mas que cobríamos sem cessar. E com os sons é toda a presença das coisas que se revela. A luz que cai sobre uma parede e muda lentamente ao longo das horas. A textura de um objeto que finalmente tomamos tempo para olhar. A própria passagem do tempo, que sentimos correr quando já não o preenchemos freneticamente. O mundo, de repente, torna-se mais presente, mais denso, mais habitado, como se saísse de uma névoa. É uma qualidade de atenção ao real que quase perdemos. Atravessamos o mundo sem o ver, ocupados por mil coisas, o olhar capturado pelos ecrãs, a mente noutro lugar. O silêncio devolve-nos essa presença. Reconcilia-nos com o real tal como ele é, simplesmente, sem filtro, sem comentário, sem que precise de ser interessante ou divertido para merecer a nossa atenção. Há aqui uma forma rara de presença, quase uma intimidade reencontrada com o mundo. E essa intimidade só se oferece a quem se cala tempo suficiente para que o mundo, por sua vez, ouse mostrar-se. Tocamos aqui em algo essencial que gostaria de nomear claramente, porque inverte uma ideia muito difundida. Acreditamos espontaneamente que o silêncio e a solidão são privações. A ausência de alguma coisa, a ausência de companhia, a ausência de estímulo, a ausência de entretenimento. Vivemos-los como uma falta, um vazio, um menos, e é por isso que nos apressamos sempre a preenchê-los. Ora, a experiência de quem habita verdadeiramente o silêncio diz outra coisa. O silêncio habitado não é uma falta, é uma plenitude. Tem uma riqueza própria, uma densidade, um sabor que nenhum entretenimento alguma vez proporciona. Longe de ser um vazio a evitar, é uma presença a saborear. Há no silêncio habitado uma paz muito particular. Uma paz que não é apenas a ausência de agitação, como se definíssemos a calma pela simples cessação do ruído. É uma paz positiva, plena, uma presença tranquila do ser a si mesmo e ao mundo. É o apaziguamento de quem, nesse instante, não tem nada a fazer, nada a provar, nada a receber, nada a produzir. Está simplesmente ali, presente, reunido. Esse estado é raro e é profundamente nutritivo, porque restaura de uma forma que o repouso distraído não permite. Podemos descansar diante de um ecrã durante horas e levantar-nos mais cansados do que antes, vagamente esvaziados, dispersos. O silêncio habitado, por sua vez, não dispersa, reúne. Saímos dele não apenas descansados, mas reunificados, como se fôssemos devolvidos a nós mesmos, como se os pedaços dispersos da nossa atenção se tivessem recomposto numa presença inteira. Aquilo que tomávamos por vazio era, na realidade, fecundo. Aquilo que tomávamos por ausência era uma plenitude. Resta uma pergunta concreta. Como reencontrar, numa vida ordinária e saturada como são as nossas vidas, o acesso a esse território tornado raro? A resposta não está em grandes retiros distantes, em semanas de silêncio no fundo de uma montanha, inacessíveis à maioria de nós. Está nos pequenos espaços que protegemos no coração dos dias comuns. Ousar, por exemplo, uma caminhada sem nada nos ouvidos e deixar simplesmente que os pensamentos venham ao ritmo dos passos. Guardar um momento, de manhã ao acordar ou à noite antes de dormir,
em que nenhum ecrã se acende, em que permanecemos um instante conosco mesmos antes de o fluxo recomeçar. Aceitar por vezes o tédio, esse sentimento de que tanto fugimos em vez de o preencher de imediato, e descobrir que do outro lado do tédio se abre muitas vezes algo mais profundo. Escolher, de vez em quando, deliberadamente, não ouvir nada, não olhar para nada, permanecer presente ao que está ali. O limiar do mal-estar talvez tenha de ser atravessado a cada vez, pelo menos no início. Esse primeiro desconforto de que falamos voltará, mas diminuirá à medida que o hábito regressar, como o músculo que deixa de protestar à medida que voltamos a solicitá-lo. E o que conta não é a duração, nem a perfeição do silêncio. Não se trata de atingir sabe-se lá que estado perfeito. Trata-se simplesmente de nos devolvermos regularmente o acesso a esse território. Alguns minutos valem mais do que nada, e esses poucos minutos repetidos acabam por reabrir em nós um espaço que julgávamos perdido. Trata-se, no fundo, de honrar esta necessidade de silêncio, como honramos as outras necessidades da nossa vida, sem a relegar sempre para o último lugar, sem a sacrificar sempre ao que é urgente. Voltemos para terminar a pergunta com que começamos. Quando foi a última vez que estivemos verdadeiramente sozinhos, em silêncio? Talvez esta pergunta nos tenha perturbado um pouco, se a resposta estava distante. Mas ela não é uma censura. O mundo em que vivemos oferece-nos uma companhia e uma estimulação permanentes, e é natural que nos tenhamos habituado a isso, que tenhamos pouco a pouco preenchido cada intervalo dos nossos dias. Ninguém está em falta. Simplesmente, à força de preencher tudo, deixamos rarear um território de que, no entanto, precisamos profundamente. Porque aquilo que encontramos no silêncio habitado, não o encontramos em mais lado nenhum. O encontro conosco mesmos, com essa parte profunda que o ruído recobre. A presença reencontrada do mundo, nos seus sons súbitos e na sua luz. O apaziguamento que reúne e restaura. A plenitude tranquila de quem está simplesmente ali. Tudo isso não se compra, não se descarrega, não se recebe de nenhuma companhia. Só se oferece a quem aceita, de vez em quando, reencontrar-se sozinho e calar-se. Não é um luxo, nem um recolhimento fechado, nem uma fuga do mundo. É uma parte daquilo que nos mantém vivos por dentro, inteiros, presentes a nós mesmos e aos outros. Num mundo que não para de nos chamar para fora, reservar esses momentos de silêncio tornou-se um gesto que quase precisamos de proteger conscientemente, como se protege um lugar precioso e ameaçado. Mas é um gesto que nos devolve a nós mesmos. Então talvez, uma destas noites, possamos tentar desligar os ecrãs, fazer calar as vozes e sentar-nos simplesmente junto a uma janela, no silêncio que regressou. Haverá, sem dúvida, esse primeiro momento de desconforto, essa vontade de fugir, essa mão que procura alguma coisa para fazer. Mas se ficarmos, se deixarmos o silêncio durar um pouco, sentiremos pouco a pouco que ele se povoa. E nesse silêncio, finalmente habitado, faremos um encontro que tínhamos adiado durante demasiado tempo. Reencontrar-nos-emos conosco mesmos, como se reencontra, depois de uma longa ausência, um amigo querido que tínhamos acabado por negligenciar e que, apesar de tudo, permaneceu ali, pacientemente, à nossa espera.